E aí, pessoal, beleza? Fagner Freire daqui de Cursos RJ com uma dica para vocês. Eu estou aqui com um iPhone 11 que o aparelho apresenta curto. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: como sempre eu digo, vocês têm que ter parâmetros para que possam progredir, perfeito? Então aqui eu tenho uma falha em malha primária. Eu tenho que saber classificar essas malhas, certo? Então o que vai acontecer aqui? Quando eu venho aqui no Board View, quando eu estou no Board View, eu venho direto aqui no FPC da bateria, e quando eu clico no FPC da bateria, do lado positivo, eu tenho que ter por volta de 370 milivolts, perfeito? Então, 370 milivolts, aqui eu tenho a malha positiva e aqui eu tenho ground, GND, perfeito? Então aqui um lado bipa, outro lado não bipa, perfeito? Sendo que, quando eu conecto minha alimentação em malha primária, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: vou dar 2 cliques no FPC da bateria, para que ele me direcione para o esquema, e aí, quando eu energizo, automaticamente, tá? Quando eu conecto minha bateria ou minha fonte, automaticamente essa alimentação já existe. PP, BAT, VCC e YANGS, perfeito? Se eu der 2 cliques aqui, dou 2 cliques na minha malha, cai no meu feed de pesquisa, vou pesquisar quais as pages eu tenho essa malha. Então aqui eu tenho 24, page 24, page 42, 42, 42, 43, perfeito? Então eu vou percorrer entre as malhas e verifico que essa malha ela vai para o YANGS, ela entra no YANGS, que veio para substituir o Tigris, faz a mesma função, o YANGS faz a mesma função do Tigris, né? O YANGS, no caso, é o IC Charge do iPhone 11, nesse caso em específico. Eu tenho a particularidade de ter duas entradas, uma pelo E75, né? E outro pelo indução, carregamento por indução, perfeito? Então tenho dois VBUS. Se você for verificar aqui, você tem VBUS 1 e VBUS 2. Perfeito. Não é esse ponto que eu quero entrar nesse assunto, eu não quero entrar e chegar nesse ponto, perfeito? Isso aí já é tema para outras análises. Nós verificamos que PP BAT VCC se encontra aqui nesse YANGS, certo? Então, quando eu conecto, eu já tenho essa tensão. Quando eu conecto a fonte ou a bateria, eu já tenho essa tensão, perfeito? Vai rolar um chaveamento aqui no YANGS e a partir daqui eu vou ter quem? VDD main, perfeito? Então, os senhores percebam aqui que PP BAT VCC YANGS está interligado com PP VDD main. Ele vai vir por aqui para essa malha, né? E aqui prover a partir do R3303 vai prover o PP VDD main. Então o que eu quero que vocês entendam é aprender a classificação. Quem faz os treinamentos aqui comigo sabe que eu classifico as malhas primárias para que a gente possa encurralar e chegar com mais precisão nas falhas, perfeito? Nesse caso aqui, a PP BAT VCC, ela interliga direto com a PP VCC main, com a PP VDD main no caso, que é Power positivo, VDD, tensão de dreno direto main. Essa sigla foi modificada a partir dos transistores MOSFETs, obviamente, que no iPhone 6 eu tinha PPVCC main, que é uma tensão de coletor constante, não fazia sentido. Por quê? Porque no iPhone 6 eu já tinha um MOSFET, e eu não tenho base, coletor e emissor, eu tenho dreno gate source, então por conta disso eles alteraram essa sigla aqui. Perfeito, beleza. Então, percebam que as nossas pesquisas já ficam muito mais extensas, né? Por quê? Eu não tenho mais o Tigris e o MOSFET para que eu possa isolar as malhas, para que eu possa insertar a corrente depois. Então eu posso ter falha em PP BAT VCC YANGS? Sim.
Posso ter falha em PPVDD main? Também posso, perfeito? Nesse caso aqui, eu vou fazer condução reversa no FPC da bateria e vamos verificar qual é a leitura que vai nos dar, né? Se eu tenho falha em malha primária, obviamente que vai me dar uma baixa resistência nessa malha aí, perfeito? Então, ó, eu vou fazer a aferição aqui no FPC da bateria utilizando a técnica de condução reversa, perfeito? Então, ó, de um lado, GND, ground, dá 0 ohms aí, vocês podem perceber. E do outro lado deveria me dar aproximadamente 370 milivolts, está me dando 0 milivolts, ou seja, a queda de tensão está muito alta aí, perfeito? Muito baixa, perdão. Então aqui, ó, eu posso ter falha, sim, aqui em PP bate VCC, como posso também ter uma falha na PPVDD main. E aí o meu campo fica muito mais extenso, meu campo de pesquisa fica muito mais extenso. Porque se os senhores perceberem, se der 2 cliques aqui em PPVDD main, fazer uma pesquisa aqui no meu fins, várias pages que tem essa nomenclatura dessa página aqui. E aí eu tenho que verificar, aplicar a técnica de Kelvin para verificar se eu tenho uma falha em semicondutor ou uma falha em capacitor, perfeito? Então, nesse caso aqui, eu vou aplicar a técnica de Kelvin. Como seria a técnica de Kelvin? 1 volt, 100 mA, perfeito? Vou pôr meu multímetro em escala de milivolts e vou juntar minhas ponteiras, tá? Então, eu vou ter aí vou utilizar a técnica de Kelvin para verificar se realmente eu tenho uma falha em semicondutor ou se eu tenho uma falha em capacitores ou algum circuito integrado deslocado, perfeito? Então, vou verificar aí, vou utilizar a técnica de 4 pontas Kelvin, vou efetuar minha configuração aqui e vou fazer a aferição no FPC da bateria. Se me der abaixo de 30 milivolts, aqui na nossa leitura, se me der abaixo de 30 milivolts, eu tenho falha, 80% de chance de ter falha por capacitor. Se me der acima de 100 ou OL, grande chance de ser um semicondutor. E aí eu já traço uma linha de ação. Perfeito? Tomem cuidado nesse caso aqui ao insertar ferramentas parecidas com o short killer. Nós percebemos aqui que nós temos esse resistor, que é o R33. Deixa eu voltar aqui para o esquema. Nós temos aqui o R3303, R, sigla de resistor, 3303 é a posição, tá? Ele é de 25 miliohms, 1% de tolerância, 1/3 watts, metal filme, o tamanho dele é 0,402 milímetros de polegada. Então, se eu tiver uma falha após esse resistor e insertar o short kill lá no FPC da bateria, isso pode fazer com que eu danifique esse resistor, ele vai abrir pelo excesso de corrente, vai acontecer que ele vai isolar essas malhas aqui automaticamente e eu ter uma sensação errada de que sanei a falha, quando na realidade você fez o procedimento errado. Então tomem cuidado, perfeito? Então, ó, vou lá no FPC da bateria e vou estar aplicando a técnica de Kelvin para verificar, para eu ter uma noção. Então, percebam que, primeiro, antes de tomar qualquer decisão, vou fazer várias aferições, vou utilizar várias técnicas para que eu possa tomar uma decisão assertiva. Quando a gente fala que vai produzir um material, uma solução definitiva, é para aquele momento, tá ok? Pode ser uma solução realmente definitiva, como pode ser uma solução definitiva para aquele momento, que aí as pessoas dizem que é uma medida paliativa, entende? Então, todas as medidas, todos os procedimentos, todos os conteúdos são válidos até aquele momento, perfeito? Então, aqui a gente primeiro faz diversos testes, aplica diversas técnicas, faz diversas medidas para que possamos tomar uma decisão assertiva. Pegamos algumas referências, sim, tanto de entrada de E75, tá? De malha V-Bus, para que possamos então tomar uma decisão. Para saber aqui, nesse caso, nós sabemos que temos cara A e cara B, né?
e que a falha pode estar em um lado ou de outro, né? Então a gente tem que sempre estar tomando cuidado para que a gente não possa tomar uma decisão errada também, para que não possa perder tempo. Então vamos aplicar a técnica de Kelvin aqui, ó. Desse lado nós vamos perceber que nós temos o ground, né? Então vai me dar uma leitura realmente baixa aí, porque eu tenho a referência do ground ali. Olha lá, me deu uma referência ali muito baixa. Eu vou encostar aqui na carcaça para os senhores verem que na realidade eu tenho referência do ground. Perfeito? Show. Eu vou aplicar a técnica aqui no lado da malha do lado positivo. E, ó, nós vamos entender que nós temos aqui, ó, uma falha por capacitor. 80% de chance de ser falha por capacitor aqui, nesse caso. Me deu 0 desse lado. Perfeito? Então fica essa dica para vocês aí, tá? Para que os senhores não tomem decisão errada. Nesse caso aqui, essa malha compartilhada, né? Ela tem uma ligação aqui. Ela vem PP, bate VCC e Youngs, entra aqui e essas malhas se unem e já vai prover a PP VDD main. Tá? Então ela vai vir direto aqui. Então tomem cuidado que é diferente dos outros aparelhos que tem o MOSFET separando as malhas, onde você pode insertar a tensão posterior ao MOSFET e ao TIGS para que vocês possam isolar as malhas. Tomem muito cuidado. Perfeito? Isso daí pode fazer com que vocês tomem uma decisão errada. Claro que aqui também tem uma dica importante, né? A gente deixa sempre para o final aí, para quem assistiu, que vocês podem estar isolando essas malhas aqui, certo? Vocês podem estar isolando essa malha aqui para diminuir o campo de pesquisa, removendo o R3303 e assim vocês conseguirem obter êxito mais rápido em suas manutenções e tomar uma decisão mais assertiva. Mas eu tenho 80% de chance nesse aparelho de ser falha por capacitor. Perfeito? Então, fiquem todos com Deus aí. Essa foi uma dica rápida do tio King RJ, capacitando vencedores.